Estamos iniciando o Papo Aberto pela TV Canção 9. Obrigado por estar conosco nesta noite de sexta-feira. Meu convidado desse bloco retorna ao programa para nós conversarmos sobre um evento que movimentará o país no mês de agosto, as Olimpíadas, que serão sediadas pela cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo Acioli, prazer recebê-lo aqui novamente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Fez boa passagem desde a sua última estadia aqui na Canção Nova? Fiz, muita, né? Que bom. Eduardo, as Olimpíadas elas começam em agosto, né? Isso, dia 5. Isso. Como foi a trajetória do Brasil nas Olimpíadas? Para começo, há quanto tempo as Olimpíadas existem como nós a conhecemos? E como é que foi a trajetória do Brasil neste tempo? Então, as Olimpíadas teve início, segundo a lenda, há 2.500 anos antes de Cristo. Então, era um formato pequeno, ela se estendeu até 776, onde existe o primeiro registro dos Jogos Olímpicos, né? Então, desse período até 392, a cada 4 anos, a gente tinha participação dos Jogos Olímpicos. Na época, Márcio, essas modalidades eram reduzidas. Era o boxe, o hipismo, o pentátulo, né, a própria corrida, que marcou história, né, na Grécia, porque era fácil de fazer uma prova de corrida à época. Né? Em 392, Roma invadiu a Grécia. Então, houve a paralisação dos Jogos, e aí passaram-se 1.500 anos sem nenhuma atividade esportiva. Certo? E aí o que foi que aconteceu? Um francês chamado Pierre de Frédy, conhecido como Barão de Coubertin, ele um entusiasta, ele era historiador e também um pedagogo. Ele esteve em Olímpia, em 1894, com o pensamento, né, de fazer com que os Jogos voltassem a acontecer e que tivesse a união entre os países. Ele tinha esse pensamento, um francês de família rica, né? Os pais deles eram pintores, mas ele tinha essa preocupação, despertou nele. Ele esteve em Olímpia. O nome Olimpíadas vem da cidade Olímpia da Grécia. Então, a associação do nome olímpico vem desse local, que foi onde selou, né, uma trégua na guerra através dos Jogos. Então, Esparta e Pisa, que eram os reis do momento, eles combinaram que a partir dos Jogos as guerras iriam cessar. E isso aconteceu. Então, o início dos Jogos vem muito dessa ideia de unir os povos, de trazer a paz, né? Inclusive, várias guerras pararam por causa dos Jogos esportivos. Então, você estava num momento de conflito, mas no período dos Jogos, os atletas, eles participavam da competição sem distinção e sem rivalidade nenhuma. Esse foi o objetivo dos Jogos, é a união dos povos, tá? Desde quando começou lá em Olímpia, onde foi celebrado esse grande momento. E aí, na era moderna, já no final do século XIX, o Barão de Coubertin, né, conhecido como o Barão de Coubertin, que chama o Frédy, ele teve essa ideia, teve em Olímpia, né, conseguiu a força da Grécia para poder realizar os Jogos na era moderna, montou o Comitê Olímpico Internacional, foi diretor técnico do Comitê Olímpico Internacional. Ele colocou muito dinheiro à época para que isso acontecesse, ele tinha realmente grana para fazer isso. Mas alinhando a isso, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que antes dele morrer, ele pediu para que o coração dele fosse retirado e enterrado em Olímpia, e ele disse assim, enterre meu coração no lugar onde eu deveria ter nascido, para você ver o amor que ele tinha com o esporte, né? Ele se preocupou em fazer algo, né, retomar esses Jogos que estavam parados há 1.500 anos, mas com o intuito de unir os povos, de trazer uma nova expectativa para os jovens. Esse literalmente pôs o coração no que fez, né? É verdade. E até hoje em Olímpia tem um busto dele lá, e foi enterrado, inclusive, o coração dele lá em Olímpia, né, na Grécia. E aí ele fez a primeira Olimpíada, né, da era moderna, né, 1896 na Grécia, aí começou a se organizar. Na 6ª edição dos Jogos, o Brasil participou, que foi na Antuérpia, na Bélgica. Teve uma ótima participação. Sabe o ano? 1920. Então foi em 1920, o Brasil teve a participação. Teve um bom desempenho. Teve um bom desempenho. Foram 3 medalhas olímpicas, uma no ouro, uma na prata e outra no bronze, do tiro esportivo. Então, começou bem e com um resultado no quadro geral no 15ª posição. Esse resultado foi muito festejado, né, à época. Desse período, o Brasil passou 28 anos em jejum. Então, as 4 edições que seguiram, o Brasil não conseguiu trazer medalha. Lembrando que em 1998, o Brasil não conseguiu enviar delegação em Amsterdã,
porque não tinha condições, estava vivendo uma crise econômica, né? Em 1948, o Brasil teve uma medalha que foi depois desse período de jejum, né? Que foi a medalha de bronze do basquete masculino. O basquete masculino vinha muito bem, ganhando todas as partidas, perdeu na semifinal e venceu o México, então ganhou a medalha de bronze, né? De 1920 a 1992, o Brasil teve uma média de 2,4 medalhas nesse período, incluindo o jejum também, né? De 1996 a 2012, essa média de 2,4 subiu para 13,7. Então, de 96 marca melhorou muito, hein? Um crescimento significativo do Brasil em medalhas, né? Porque é avaliado, né, na classificação geral do Brasil. As últimas 2 Olimpíadas nós tivemos 15 e 17 medalhas, ou seja, o Brasil está num processo de crescimento. As empresas que acompanham o esporte olímpico, eles sempre falam que os países que sediam têm uma probabilidade de ter um aumento na quantidade de medalhas. A gente está com essa expectativa, né, de que a gente consiga atingir aí uma quantidade de medalhas significativa para essa edição, que não é um fato fácil. Essa expectativa se dá pela motivação ou se dá pelas condições naturais que o próprio país oferece? Então, favorece o atleta? Olha, eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento mais do governo. Ele é um desejo do governo e por estar investindo muito no atleta, né? Nós temos o Bolsa Atleta e aí eles criaram o Bolsa Pódio, que é a melhor categoria do Bolsa Atleta para poder investir. Esse programa Bolsa Atleta é o programa que mais investe em esporte no mundo, né? Então, assim, de patrocínio público para o atleta, você tem salários de 500 até 3 mil reais no Bolsa Atleta, mas o Bolsa Pódio é para os atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial. A confederação manda essa informação, ele recebe um valor aí significativo que vai de 5 a 15 mil reais. Então, isso ajuda muito. Mas sempre foi do brasileiro o esforço individual. Sempre foi do esforço individual. Porque às vezes as pessoas acham que você colocar dinheiro, investir em dinheiro e colocar os números significativos, isso está dando resultado para o esporte, mas não é. Você precisa ter uma preocupação de que aquilo seja multiplicado e gerenciar como é que aquele dinheiro está sendo aplicado. Isso é importante, porque não adianta criar lá um programa que você vai destinar bilhões, mas às vezes o dinheiro não chega no atleta porque tem todo um processo, tem um técnico, tem os clubes, né, que às vezes não usam a política correta para poder fazer com que aquele atleta de rendimento chegue até lá, né? Lembrando que a gente precisa aí de mais ou menos 8 anos para que você faça um atleta olímpico, então você precisa realmente de tempo para fazer um atleta de alto rendimento. Das cidades que sediaram os Jogos Olímpicos, qual foi a que mais se beneficiou? Olha, sem sombra de dúvida foi Barcelona. Barcelona? Barcelona foi uma cidade que ela soube aproveitar muito os Jogos Olímpicos. Teve uma projeção significativa, os números mostram isso, né? Na quantidade de turistas. Até hoje, quando se fala em Olimpíadas de algumas cidades, são as Olimpíadas de Barcelona. São as Olimpíadas de Barcelona, se tornou uma referência. Virou uma referência, que antes não tinha tanto impacto a cidade, né? Não era conhecido, né? Barcelona não tinha essa força, né? que tem e começou a ter depois do fluxo, e eles comprovaram que houve um aumento significativo, que mexe com mobilidade. Agora, o que eu entendi é que eles souberam utilizar a força dos Jogos Olímpicos para promover a cidade, né? Então, foi de uma forma muito, vamos dizer assim, estratégica para poder dar um resultado. Foram inteligentes, né? Aproveitaram a oportunidade, como você disse. É verdade. Então, assim, tem um outro, vamos lá, Montreal, 1976, foi um fiasco. O governo, como não conseguiu juntar dinheiro para realizar os Jogos, então ele teve que dividir por 30 anos os custos com a população. Isso no Canadá? Isso no Canadá. Então, gente, a população o Canadá, que é uma referência de tantas coisas, não conseguiu fazer um bom aproveitamento. Não, porque o que acontecia na época, os Jogos ainda eram uma coisa meio que amadora, né? Você não tinha participações. Já há muito tempo você tem um Comitê Rio que consegue receber verba pública para as atividades. Nessa época não tinha esse envolvimento da parte do marketing esportivo. E aí, em Los Angeles, foi o grande marco, onde um advogado, né, inclusive era advogado, ele teve a preocupação de vender cotas de patrocínio e comercializar aquele espaço. Dali para cá você tem vem grandes marcas que apoiam, que acreditam, não? Tanto os patrocinadores domésticos, que a gente chama, que é do Brasil, como os globais que patrocinam o Comitê Olímpico Internacional, e aí vai um ciclo de 4 anos. Aí aliviou bastante as nações que hospedam a Olimpíada. Justamente, aí você tem um resultado, a expectativa do Brasil é de 150 bilhões,
né? Na verdade 51 bilhões em retorno de verba aí que vai ser investido um valor, e ele acredita que isso venha trazer mais de 120 mil empregos para o Brasil, né? Na verdade para o Rio de Janeiro. Eduardo, qual o significado dos Arcos Olímpicos? Olha, os Arcos Olímpicos, inclusive, foi criado pelo Pierre de Coubertin. O cara trabalhou bem, né? Trabalhou bem, né? É verdade. E olha, o interessante é que ele não era de uma área esportiva, né? Ele era um pedagogo e era um historiador. Ele não tinha uma ligação, nem era atleta, nem era um professor da área, né? Mas ele teve essa... Gostava, né? Gostava de todo esse meio, né? Então ele criou o Arcos Olímpicos, mas é muito importante, sabe, a gente falar sobre esse assunto, porque o arco, ele é a soma é a união dos 5 continentes, né? Então, Oceania, Europa, África, Ásia, América. E aí o que foi que ele fez? Ele entrelaçou esses arcos, ou seja, para mostrar que existe união e respeito. O fundo da aplicação das cores é no branco. Se você pegar qualquer cor do que está na bandeira, você consegue ver essa cor em qualquer bandeira do mundo. Ele teve essa preocupação, né? Então, o significado do Arcos é união e respeito. Ou seja, os continentes precisam estar entrelaçados, precisam estar unidos em prol do esporte, em prol da união, que foi a preocupação que ele teve quando ele criou, ele, na verdade, retomou os Jogos Olímpicos na era moderna. Então, é esse o significado. Se você for observar todos os arcos, eles estão entrelaçados, ou seja, mostrando a união de um continente com o outro. Para você, o Brasil promete nessas Olimpíadas? Tem chance de fazer bonito? Como é? Olha, eu acho que o Brasil poderia ter feito um planejamento melhor, né? Nós passamos aí por essa questão política um bom tempo assistindo o que iria acontecer e esquecemos de resolver os nossos problemas, não só no esporte, mas em outras modalidades. Eu acredito que algumas modalidades, como o judô, o vôlei de praia, eles consigam, né, ter um resultado significativo. O judô, as expectativas são de 4 medalhas, e há uma possibilidade do feminino atingir uma quantidade de medalhas maior do que o masculino pelo trabalho que a professora Rosicléia Campos vem fazendo já há muito tempo. Então, a gente acredita que venha ter um resultado bom, mas eu não vejo que houve um envolvimento de todas as confederações. Nós tivemos problemas com a natação, porque até pouco tempo estava sem lugar para aclimatação, imagina. Né? A ginástica, o técnico, que era um técnico estrangeiro, a confederação estava com dificuldade, ele estava prestes a voltar para o país. Então, o Zanetti, que foi campeão olímpico na ginástica, estava com dificuldade do local para poder treinar isso depois de vencer a Olimpíada. Então, nós tivemos uns problemas. O atletismo brasileiro não está bem. Né? Então, você tem competições acontecendo a todo tempo e a gente vê os resultados. Eles passaram por um período de que alguns atletas se envolveram com doping, né? Então isso, você perde 1 ano, 2 anos de um processo, de um ciclo, né, para rendimento, você termina perdendo. Mas eu acredito muito na energia do Rio de Janeiro, dos atletas que participam do evento, né, do esforço individual e de cada confederação que conseguiu fazer um planejamento estratégico para ter o resultado. Eu acredito que a gente consiga aí uma quantidade de medalhas significativa. A última nós tivemos 16 medalhas. Tá? Então eu acho que a gente vai estar por aí, nessa média. Eu acho que não vai conseguir um número tão grande, porque eu achei que faltou um envolvimento integral, né, dos jogos, né, o objetivo de chegar até lá. Eu volto a falar, não adianta fazer programas e colocar dinheiro para ser entregue, é preciso ter fiscalização, sabe? Mas a garantia de que aquilo ali está chegando no atleta da melhor forma possível, né? Porque às vezes tirar foto, sair em jornal dizendo que foi investido tanto, mas como foi que isso chegou lá? Né? De que forma que isso chegou lá? Né? Realmente está, e eu tenho propriedade para falar que eu vejo que não acontece na prática. Não acontece. Tem atleta hoje que vai participar das Olimpíadas que está sem a bolsa atleta, né? Ou seja, ele ainda está tentando por um motivo ou outro. O atleta ou o clube, ele precisa muito do poder público no sentido de ajudar na gestão do evento, do projeto que ele está envolvido. Porque o atleta, a preocupação dele é treinar, o técnico às vezes ele não tem tanta experiência para gerenciamento de projetos. Então, é importante que o governo chegue um pouco mais perto dos atletas, né, que visite os estados para saber o que é que pode fazer, lembrando, pensando em Tóquio 2020. E aí eu acho que o Brasil vai dar um resultado significativo.
Agora, houve uma polêmica bem grande em relação à questão de provas que seriam feitas em águas que não estavam adequadas. Isso conseguiu resolver, Eduardo? Não. Não. O governo vai falar que resolveu, mas não resolveu. E os atletas farão as provas Vão nessa fazer água? a prova, infelizmente vão fazer a prova. Baía de Guanabara foi um dos exemplos que institutos americanos disseram que não tinha condição. Né? Inclusive havia a possibilidade de você ficar doente em cima do caiaque, por causa do movimento, da respiração. Fizeram um paliativo, característica do brasileiro. Né? Nós vamos dar uma ajeitada aqui. Eu vi até uma matéria que eles colocaram umas caixas para evitar com que passasse lodo, resto de garrafa e tal, mas isso foi desfeito e terminou. Ou seja, agora, perto do evento, com certeza eles estão tentando acelerar para que isso seja sanado. Mas imagine, isso já vem acontecendo há muitos anos. Em 3 meses ou 6 meses você não consegue resolver um problema de poluição. É uma pena, porque um dos grandes incentivos que a Olimpíada acaba trazendo para o país é a correção destas coisas, né? Perfeito. Porque tinha-se a chance de resolver um problema como esse definitivamente, desde que fosse feito um planejamento, né? E fosse levado a sério desde o início. Então, com esse paliativo, perde-se a oportunidade de resolver um problema que poderia encontrar aí o seu fim, né? Verdade. E um problema de saúde, né? Saúde pública, né? Com certeza. Você trazer um atleta para fazer uma prova numa água que você depois não pode nem pegar e tomar um banho, é complicado, né? E aí faz um paliativo. Porque o que eu falo no paliativo? Se você tem 3 ou 4 meses que não foi resolvido esse problema, você não tem como fazer coisa grande, né? Porque aí você teria muito tempo. Então vai ajeitar ali, colocar algum produto, alguma forma para que o atleta possa participar sem ele ter um risco maior de poder participar do evento e colocar o Brasil aí de forma negativa, né? Agora, mesmo com essa crise financeira, quais os impactos positivos para o Rio de Janeiro devido às Olimpíadas? O que se espera? Olha, o Rio de Janeiro, como qualquer outra cidade que cedia os Jogos, eles têm um aumento no setor imobiliário, telefonia, turismo, hotelaria. Então, o impacto é enorme para a cidade que está sediando. E também o legado que eles deixam, o legado físico, que são as arenas, os clubes, para que você possa realizar eventos esportivos, né? Outra coisa é esse fomento do turismo para o turista que nunca esteve no Brasil. Né? Para um evento de grande porte, Carioca tem uma habilidade muito grande de realizar esses eventos. Eu estive nos Jogos Pan-Americanos e percebi isso, que é muito tranquilo, muito bem estruturado, muito bem organizado. Então, assim, Rio de Janeiro já é uma potência turística, ele vai aumentar essa imagem junto ao Brasil, justamente porque nós estaremos recebendo milhões de pessoas dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? E isso vai gerando um aumento da economia, e aí esses setores que são mais atingidos, que seria hotelaria, telefonia, carro, a parte de imobiliário, tanto na construção como dos aluguéis. Então, esse valor que vai ficar para o Rio de Janeiro, com certeza vai fazer com que a cidade respire por muito tempo. E o legado, como eu já falei, não só técnico, porque você precisa gastar uma energia para se qualificar por causa dos jogos. Então, os profissionais hoje que irão participar dos Jogos do Rio de Janeiro estão se qualificando cada vez mais, mas o principal é o legado físico, né? É a Arena Carioca, é o Parque Marinha Lenk, então são essas áreas que depois serão destinadas para a população, na verdade para os clubes, né, para poder treinar e realizar outros eventos de grande porte. Então, com a rapidez e com a facilidade da comunicação que a gente tem hoje, tem muita coisa boa circulando pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, tem muita coisa ruim também, inclusive mentirosa, né, que está aí por aí como informação. E uma das coisas que a gente vê de vez em quando, através das próprias mídias sociais, é um certo temor de algumas pessoas em relação à segurança das Olimpíadas. É um evento seguro ou existe possibilidade, por exemplo, de terrorismo durante os Jogos? Olha, os Jogos sempre foi um evento seguro, porque assim, o investimento em segurança é enorme. Tá? A única questão que a gente precisa analisar, nós estamos vivendo um período, que é um período atípico, relacionado aos terroristas, enfim. Então, nós estamos numa fase que não devemos cochilar. A gente entende que... Independente de que país fosse. Independente de qual país fosse. Para você ter ideia, a seleção americana de basquete, mais a comissão técnica, vão ficar no transatlântico. Então, eles vão ficar no transatlântico, em Mauá,
né, para não estar lá no meio da Vila Olímpica por uma questão de segurança. Então, locaram o transatlântico, então o americano vai fazer isso. O entendimento dele é que ele no transatlântico há uma diminuição da possibilidade de ser contaminado pelo vírus ou da Zika ou qualquer um desses que estão aparecendo, né, e a facilidade de ver quem é que está circulando em volta e a acessibilidade também seria difícil. Né? Isso já aconteceu em outros lugares? Já aconteceu. Em um outro lugar há registro de que isso aconteceu, mas existe uma preocupação, né, porque você vai estar todo mundo num local só, certo? E o problema também, Márcio, é o seguinte, quando você trabalha com um delinquente da favela, você começa a sociologia, ele consegue entender, o psicólogo, mais ou menos o motivo do que ele está, o que ele quer fazer, que é assaltar, roubar ou trocar tiro com a polícia. Isso é um fato que você consegue estudar. Essa questão dos extremistas é uma coisa que eles são tão insanos que você não sabe o que eles podem fazer. Esse é o problema. Né? Não é para colocar medo. Tenho certeza que toda a estrutura dos jogos, mas você trabalha com pessoas de verdade insanas. não sabe com o que você está lidando. Né? Esse é o problema. Imagina eu fui atleta de judô e quando eu era atleta eu tentava estudar ao máximo, né, aquele atleta. Quando eu ia lutar com um atleta que eu nunca tinha visto, esse era o mais difícil. Porque você não conhece, você não sabe o que é que ele pode desenvolver ali para lhe atacar. E eles são insanos, né? Insanos no sentido de que pode usar algo químico, pode usar uma própria arma, apesar da gente saber da estrutura de segurança. Então eu acho o seguinte, vamos aos jogos, é um evento seguro, sem sombra de dúvida, porque a cidade vai estar toda monitorada, policiamentos, treinamentos exaustivos para que evite algo desse tipo, mas a gente não pode cochilar e dizer assim, não, nós estamos no paraíso. Prestar atenção. Eu quis te fazer essa pergunta porque tem gente do Brasil inteiro se mobilizando para poder ir para o Rio de Janeiro, né, e acompanhar as Olimpíadas de perto. Você tem dicas para esse pessoal que está indo, não só na questão da segurança, mas às vezes a pessoa está indo pela primeira vez ao encontro de uma Olimpíada ou até mesmo a primeira vez indo ao encontro da cidade do Rio de Janeiro. Você tem dicas concretas para quem vai fazer essa experiência? Tenho dicas concretas. O Rio de Janeiro, ele tem ele é uma cidade que você tem um lugar exuberante de um lado e você vira a esquina do outro lado, você tem favelas e tem morros. Então você precisa estar muito atento quanto a isso. Qual seria a dica? Se você vai para um evento, primeiro saber realmente onde você vai ficar, se o seu hotel que você vai ficar, nas mediações tem algo que possa comprometer. Então você tem que ver horário de saída e horário de chegada. Isso é super importante. Se você vai assistir os jogos, as partidas, que você sai com uma antecedência. Porque imagina, vai estar todo mundo lá. Só de atletas serão 10.500 atletas. Né? Imagina a quantidade de pessoas que vão estar circulando. Então eu vi gente nos Jogos Pan-Americanos perder o ingresso, né? Porque ele não conseguiu chegar por causa do trânsito, apesar de que a prefeitura está fazendo um trabalho para que essa mobilidade seja muito bem feita. Outra coisa assim, não tenha vergonha de pedir informações. Então, se alguém te passou uma informação, você encontrar outra pessoa, confirma aquela informação para que você não perca ali o seu tempo e termine perdendo ali a sua competição, ou seja, a prova que você escolheu. Então, são dicas importantes para quem vai visitar o Rio, quem já vai a primeira vez, ou quem está indo pela segunda vez, e consiga ter esse gerenciamento, né? Não achar que a coisa, né, vai ser 100% tranquila, é sempre importante estarmos vigilantes. Uma outra dica é você sair do hotel e você pegar um cartãozinho. Muita gente chega na empolgação no grupo e ele sai do hotel, aí depois ele está no hotel e não sabe onde é que está. Ou não sabe o nome do hotel e fica perdido. Né? Então é importante pegar o cartãozinho, né? Porque você resiste e fica tudo mais fácil. É verdade. Entendeu? Eduardo, olha, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Quero agradecer muito você por essas informações que você trouxe. Não é claro, a gente teria aí mais conversa para horas a fio, não é? Mas só o fato da gente ir entrando no assunto e chamando atenção para uma, para outra coisa, já desperta em todos nós, né, que estamos acompanhando aqui o Papo Aberto, o interesse e a consciência da necessidade de buscar a informação. Sim. Sobretudo você, não é, que está nas imediações do Rio de Janeiro, cidades mais próximas, e você que vai visitar a cidade durante esse tempo de Olimpíadas, né? Então, quero agradecer mais uma vez. Né? Você já é a segunda vez que você volta a casa, já sabe bem o caminho. É verdade. Né? Vamos multiplicar essas visitas aí. Bora, a gente vai alinhar isso. E eu estive aqui
né? E a Cleusa Maria, que é de Marília, eu faço questão de falar, ela estava assistindo o programa e pediu para que o filho dela, o Levi, pudesse assistir, porque ele tem a Associação Marilense de Esporte de Inclusão. E aí ele falou assim, ó, ela é fã da Canção Nova, eu estive na casa dela agora em Marília para uma palestra, e ela tem uma biblioteca da Canção Nova. E eu fui presenteado com o seu livro dos 30 minutos, né, de 30 oração, minutos para mudar o seu dia. Para mudar o seu dia, e eu uso até hoje lá, vim no avião agora usando. E assim, como foi mágico esse contato, né? Ela viu, pediu para que o filho fosse assistir, eles organizaram um evento dentro de uma faculdade, que foi um evento enorme, e todo o dinheiro arrecadado foi destinado para a instituição de caridade lá de Marília, que é a AMEI. Né? Então, um abraço. Que bonito isso, né? Muito legal. Um abraço da Cleusa, que ela disse que, até o Levi falou assim, você vai infartar minha mãe, porque ela acompanha todos os programas, é sua fã, né? E aí a gente, através do seu programa, ele entrou em contato, nós fomos a Marília, fizemos esse trabalho, e de lá a gente ainda conseguiu uma empresa, né, de um amigo que vai ceder bolas para a associação. Olha só, foi para lá, a gente já negociou, então a associação vai receber bolas para poder trabalhar aí com a criançada. E eles conseguiram também colocar o Daniel Tavares para os Jogos Paralímpicos. Então, o Daniel conseguiu bater o recorde dele, que inclusive era dele antes, né? Ou seja, ele teve um resultado ainda melhor. Então, deixar esse registro aqui. Com certeza, frutos muito bons da nossa última conversa. Da última nossa conversa. E olha, Cleusa, um beijão para você, Deus te abençoe, não é? Porque isso tudo aconteceu, porque você foi bem espertinha também, já chamou o seu filho, né? E fez o programa acontecer também aí na sua casa. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, nós estamos indo para o nosso intervalo, nós voltamos já já. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/Papo Aberto CN. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a minha convidada desse bloco faz parte da comunidade Canção Nova, missionária, locutora e apresentadora. Está lançando o livro Por Onde Andam Seus Sonhos. Descubra e volte a sonhar. Seja muito bem-vinda, Djanira Silva, que vem trazer para a gente essa bela obra aqui, para a gente conversar um pouquinho a respeito. Tudo bem, Djanira? Tudo bem, Márcio, graças a Deus. Um prazer estar aqui no programa, uma alegria estar com você, que é meu irmão, né? Meu amigo já de tantos anos. Pois é, então se eu chamar de Dija, gente, não tem problema. Não importem não, porque é a Djanira, mas é uma pessoa querida para mim, já uma amiga, é a minha querida Dija aqui. Me deixou muito orgulhoso, muito contente por essa obra que ela vem colocar em nossas mãos. Mas antes da gente falar do livro, Djanira, eu acho que é muito importante a gente conhecer quem escreve. Né? Eu acho que o livro ele é sempre uma expressão da pessoa que o publicou. Então eu queria saber um pouquinho de você, né? Um pouquinho mais de você. Sim, sim. Como é que era a sua vida antes de você entrar na Canção Nova? Então, Márcio, eu nasci numa família, graças a Deus, cristã e numerosa. Nós somos 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos. Nasci na cidade de Bezerros, no interior de Pernambuco. E, graças a Deus, educada ali nos princípios cristãos, a devoção à Nossa Senhora. Fui criada num sítio, né, que nós podemos chamar de uma chácara, onde tinha muita liberdade, contato com a natureza. Coisa boa, hein? Coisa muito boa. Então, graças a Deus, tive esses alicerces aí para continuar crescendo e me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja a cada dia. Antes de conhecer a Canção Nova, eu era uma jovem comum, estudava, trabalhava, cultivava sonhos. E no ano de 95 eu conheci a Canção Nova pela primeira vez, num congresso da Renovação Carismática Católica em Caruaru, Pernambuco. E conheci o Padre Jonas, conheci essa obra, essa novidade, ser de Deus e entregar a vida para Deus. Fiquei ali meio mexida, sabe, Márcio? Mas não sabia muito bem do que se tratava. Naquele mesmo ano, em maio, conheci a Canção Nova em janeiro, em maio eu já comecei a trabalhar na Rádio Canção Nova. Então foi tudo muito rápido, né? Comecei a trabalhar na Rádio Canção Nova em Gravatá, Pernambuco, onde continuo até hoje. Então em 95 eu abracei a obra Canção Nova, isso já há 21 anos, graças a Deus. Mas até então como funcionária, trabalhando na Canção Nova e conhecendo melhor a obra, eu percebi que Deus chamava-me a algo mais, que era a entrega da vida, ou seja, a descoberta da vocação. E aí no ano de 97 eu entrei realmente para a comunidade Canção Nova, ali na formação inicial, e graças a Deus estou até hoje. Por quantas casas de missão da Canção Nova você já passou? Quais? Olha, Márcia, eu comecei por Gravatá, né? Depois Queluz, onde fiz a minha formação inicial, depois em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte. Meu abraço para todos os potiguares, tenho um carinho imenso por essa cidade.
De Natal eu fui para o Rio de Janeiro, onde também vivi um bom tempo, mais de 3 anos no Rio. Do Rio fui para Bahia, em Ilhéus, Itabuna, Ilhéus ali na região. Uhum. De lá eu fui para Portugal, atravessei o oceano. Né? Andou pouco, hein, Janeira? Estive em Portugal por 6 anos e de Portugal vim aqui para São Paulo, estou até agora. E Quanto tempo já em São Paulo? Eu cheguei em 2014, 13 para 2014, 2 anos por aí, né? 3 anos quase. E como é que está sendo aqui Uma em São Paulo? experiência desafiante, mas muito boa, Márcio. São Paulo é uma cidade que reúne um pouco de tudo, né? A gente escuta falar isso, uma cidade sempre em movimento. E tem um povo muito sedento de Deus. Há muitas portas abertas para anunciar o Evangelho. E eu tenho procurado me entregar nessa missão a cada dia, procurando ser canal da graça de Deus onde Ele me chama. Né? Hoje eu trabalho diretamente na Rádio América, que é da Canção Nova, aqui em São Paulo, onde eu apresento programas diários. É um programa diário, não é? É, o programa Conexão Canção Nova dá 1 às 3. Como é que é esse programa? Música, interação, participação do ouvinte, novidades, informações, uma festa. E o paulistano participa bastante? Bastante, principalmente pelos aplicativos, né, Márcio? Porque a Rádio América está no aplicativo, fácil, né, com o Brasil inteiro. A interação. São Paulo e Brasil, né? A gente tem uma entrada muito grande aí nas outras regiões. Pela internet dá para poder pegar de qualquer lugar do Brasil. Pode acessar pelo blog america.cancionova.com ou pelo aplicativo da Rádio América também. Mas você também está com um programa semanal na TV, né, Dija? Isso mesmo. Começou em fevereiro, um grande desafio, mas uma grande graça, que é o programa de Mãos Unidas. Todas as terças-feiras à noite, às 21h30, nós temos um encontro marcado aqui na TV Canção Nova, que é um chamado de Deus para que eu me encontre mais com Ele. Porque o programa de Mãos Unidas é um programa oracional voltado para proporcionar ao sócio evangelizador, à família Canção Nova, aquele momento de oração, até nós falamos que é o nosso grupo de oração. Então, para rezar com o povo, Deus me chama a estar mais com Ele, tem sido um pretexto de Deus para me trazer mais perto do coração dele, tem sido uma experiência maravilhosa também. Como é que surgiu a ideia do livro, Odígia? A gente conversou tanto sobre ele, né? Verdade. Eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhando essa gestação e apresentar o livro também, a convite da Djaneira. Mas eu pude acompanhar essa gestação aí, porque todo livro é como um filho, né? Os homens também podem engravidar, viu, gente? De livros, né? Você já ficou grávida várias vezes. De livros. Aí a gente vai gestando aquele livro, porque o livro é como um filho. Então eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo aí na vida da Djaneira, mas eu tenho essa curiosidade. Quando foi que teve aquele insight para... Isso precisa virar um livro. Pois é, Márcio. Na verdade, este livro é uma resposta para Deus, né? Um apelo que Ele me fez primeiro, mas também aos leitores do Portal Canção Nova, porque desde o ano 2000 eu escrevo na coluna de formação do Portal Canção Nova e os leitores sempre me pediram, escreve um livro, quando vai sair o seu livro? Eu fui deixando para lá. Entre esses leitores, muitos irmãos da Canção Nova, inclusive você, sempre me incentivou, né? Escreve, por que você não escreve? Eu assim, procurando o tempo de Deus. Porém, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o Monsenhor Jonas, nosso fundador da comunidade Canção Nova, escreveu uma carta interna, incentivando-nos, nós como membros, a colocarmos à disposição de Deus os nossos dons, os nossos talentos. Eu acho que você se recorda disso. Lembro. E ele dizia, quem canta, cante, quem compõe, componha para Deus. Vamos aproveitar bem esse tempo, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, e falava da segunda vinda de Cristo. E quem escreve, escreva para Deus. Márcio, quando eu li essa frase, ela caiu muito bem no meu coração e eu senti ali um apelo de Deus. Eu falei, opa, então eu preciso escrever para Deus, porque eu gosto de escrever. Já tem tantos testemunhos de pessoas que, de uma certa forma, sentiram-se tocados por aquilo que eu escrevi. Então eu vou assumir essa missão. E aí foi quando eu fui rezando, gestando primeiro dentro de mim essa inspiração, e logo eu fui procurada pela editora Canção Nova, foi assim tudo de Deus, né? Foi casando as coisas direitinho, para que eu escrevesse o livro. Eu falei, bom, vamos escrever. Aí foi quando nós conversamos a respeito de qual é o tema, por onde Deus te chama, e o Márcio me ajudou muito, e eu tenho uma gratidão imensa por isso, que ele conseguiu entrar no meu coração, digamos assim, e trazer de lá os sonhos, porque eu sempre escrevi a respeito de sonhos, amo os sonhos, mas ele me deu um norte, me ajudou, né? Por isso que é o padrinho da obra e o apresentador também do livro, porque me ajudou a perceber que era isso mesmo que Deus queria. Na verdade, já estava lá, e você me ajudou a perceber. Quando foi que para você ficou claro que a temática tinha que a ver com os sonhos? Esses projetos de vida, esses anseios do coração. Foi justamente quando nós conversamos, Márcio, há uns 2 anos atrás, a respeito do livro,
E eu, rezando também, Deus me fez lembrar de um artigo que eu havia escrito há vários anos atrás, há uns 8 anos atrás mais ou menos, que tinha esse tema: por onde andam os seus sonhos, descubra e volte a sonhar. Foi um artigo muito lido, né, muito acessado pelos internautas do portal Canção Nova, e assim com muitos testemunhos também. Eu percebi que tinha um impacto muito grande os sonhos na vida das pessoas. E aí Deus foi me convencendo, falou: olha, é isso, é sonhos. A gente não pode perder a capacidade de sonhar, Jamais, né, de Janeiro. jamais. Acho que a vida ela fica muito triste, fica muito sem graça. Até assim é legal a proposta da sua capa, porque ela é bem colorida, Sim. não é? E quando a gente perde a capacidade de sonhar, a vida da gente ela vai ficando uma coisa desbotada, uma coisa sem graça, uma coisa sem cor, não é? Perde esse sabor gostoso. Então, sonhar é uma coisa fundamental. E se você, por acaso, não sabe onde andam os seus sonhos, a Djaneira está aqui, olha, te ajudando a retomar essa busca, essa procura, né? E tem aqui na capa, eu estava observando agora um pouquinho mais, porque esse livro já esteve em minhas mãos, não é? Tem um baú, não é? Que é um dos grandes sinais, um dos grandes ícones aí da capa. Além das borboletas, você tem um baú. Qual o significado desse baú? Então, Márcio, o baú, eu faço uma analogia a respeito dos nossos sonhos, que eles vão sendo guardados. Na verdade, tudo que nós vivemos, nós vamos, de certa forma, guardando em um lugar secreto lá na nossa alma. E eu quis fazer uma referência ao baú, porque é um símbolo assim que você, poxa, é mesmo. Tudo que eu quero guardar, eu ponho no meu baú, né? Então, esse baú que está lá dentro de nós, guardando ali os nossos sonhos, as nossas inspirações, eu convido o leitor a abrir este baú, a pegar os seus sonhos, trazê-los para fora, fazer uma leitura daqueles que realmente são sonhos e vale a pena ser cultivados, ou daquelas coisas que nós guardamos com o nome de sonho, mas que na verdade não são sonhos, são apegos, são fantasias, são votos íntimos, uma coisa ou outra, mas o que é realmente sonho? Você precisa fazer essa leitura com um olhar de gratidão, porque todos os fatos da nossa vida, eles trazem um ensinamento de Deus, um recado de Deus, nada acontece por um acaso. E quando nós vamos fazendo uma leitura da nossa vida com esse olhar de gratidão, com o coração assim, unido ao coração de Deus, nós percebemos que Deus nos amou e sempre nos ama em todos os acontecimentos. E os sonhos são expressões desse amor de Deus. Os sonhos que estão vivos, eles precisam ser retomados, precisamos, até digo no livro, soprar sobre eles, tirar a poeira e tomar posse deles, porque eles têm um valor imenso, eles são muito preciosos, são seus, né? Os nossos sonhos, eles nos pertencem e isso dá a eles um valor assim incalculável, né? É nosso, é meu, eu tenho ele em minhas mãos. Você andou redescobrindo os sonhos? Andei, Márcio, porque nós falamos daquilo que vivemos, né? Eu também fiz essa experiência de rever os meus sonhos e fiquei muito contente de perceber que vários já foram realizados, graças a Deus. Teve sonhos que você transpôs para essa obra? Talvez o sonho de tocar os corações, de chegar mais próximo das pessoas. O livro já foi um sonho se realizando, né? Na verdade, eu acho que mais de Deus do que meu, Márcio. Ele sonhou primeiro que você. Ele sonhou primeiro que eu, porque eu nunca pensei assim, quando eu crescer, eu vou escrever um livro. Nunca foi assim um desejo, um sonho meu, mas eu hoje estou muito contente. Acho que ele foi um sonho sonhado acordado, hein, de Janeiro? Talvez, porque eu sempre escrevi desde criança. Você já sonhou em pé de acontecimento já, viu? Pois é. Foi... Já fui sonhando e realizando. Foi sonhando e realizando. Pode ter sido isso, sim. Como é que você avalia o valor de Janeiro de um anseio, né? Porque quando a gente fala aqui de sonho, a gente está falando... O sonho é uma palavra que traduz muito bem o assunto que nós estamos colocando na mesa, porque senão a gente teria que substituir por vários sinônimos para que fosse completo. Projeto, anseio, expectativa... É um conjunto de todas essas coisas, não é? Então, como é que você interpreta o valor do sonho, o valor desses projetos que estão guardados dentro desse coração, esse plano de vida, muitas vezes sepultado debaixo das cinzas, como você falou. Da poeira. Que valor isso tem? Márcio, eu diria que é um valor incalculável, porque fala de vida, sonho é vida, é inspiração, é algo nobre que Deus plantou na sua alma. E que valor tem a vida? Nós vamos dizer que ela é um valor incalculável? Que valor tem um sonho? Incalculável também, porque sonho é vida. Com certeza, Sonho é vida.
Esses dias eu fiz uma descoberta muito legal, que eu gosto sempre de estar voltando às origens Sim, eu também. etimológicas da palavra. E eu descobri que a palavra desejo, ela nasceu de uma raiz que significa estar sentado. Sabia disso? Não, né? Eu te ouvi falando sorrindo para a vida. Ah, então... Tamo junto. Pois é estar sentado. Então é uma espera, mas é uma espera muito passiva, não é? O desejo, ele é diferente da vontade, porque a vontade, ela tem um componente ativo. A vontade move você. Move, exato. Você quer e faz, não é? O desejo não. O desejo, você tem o desejo e você está ali, espera que o desejo aconteça por si só, não é? Tem pouco da gente. Não é ruim a gente ter o desejo, mas parar nele é uma coisa, pode ser ruim porque você se Não te leva torna à um realização. espectador da sua própria vida, Sim. não é? Você precisa ser um ator na sua vida, você tem que ser o ator principal, o protagonista da sua história. E muita gente está em busca da felicidade, muita gente quer ser feliz, mas quer um querer de desejo, quando deveria ter um querer de vontade, não é? Então eu gostaria que você me falasse, como é que você compreende essa questão de perseverar no caminho da felicidade? A perseverança é chave para a felicidade? Sim, Márcio, com certeza. Até porque o sonho, ele é saindo do desejo, né? Mais que um desejo, é uma inspiração. A inspiração nos move, ela nos leva à atitude. E esse desejo da felicidade, essa busca, essa atitude em busca da felicidade é um sentido, porque hoje nós encontramos tantas pessoas em busca de um sentido. Eu poderia dizer, redescubra seu sentido, volte a acreditar na vida, mas redescubra seus sonhos, volte a sonhar, no sentido de que reencontre seu sentido, né? O sentido, a razão pela qual você está neste mundo, e acredite nisso e volte a dar passos na realização dos sonhos de Deus para a sua vida e dos seus sonhos também. Então, a perseverança, Márcia, ela é fundamental. Porque eu posso ter uma inspiração, agora estou ouvindo a Djanira falar a respeito de sonhos, vou rever os meus sonhos, vou voltar a sonhar e ficar só nisso. Não, eu vou voltar a sonhar e eu já vou adquirir conhecimento a respeito da minha história, já vou fazer aí uma revisão da minha vida e talvez até uma reconciliação com os acontecimentos, que eu proponho isso também no livro, para que eu possa dar passos, perseverando a cada dia, um passo de cada vez, né? Porque a perseverança exige isso também. Você não vai correr ao encontro daquilo que você deseja de uma só vez, mas você vai a cada dia superando os desafios e continuar caminhando. Isso é perseverança e vai te levar à meta. E essa felicidade que é tão buscada, tão desejada por cada um de nós, né? Por mim, por você também, por você, é algo nato, nós nascemos com esse desejo da felicidade. Eu falava esses dias também para o pessoal aqui num curso que nós estamos realizando na Casa de Missão Canção Nova, a respeito do livro também, Por Onde Andam os Seus Sonhos, e eu falava dessa vocação natural a ser feliz que o homem traz por ser imagem e semelhança de Deus, né? Essa vocação natural também ao amor. Deus que é bom, Deus que é amor, Ele nos criou com essas virtudes, né? Nós herdamos dele, podemos dizer assim. Então é natural e é bom que você queira ser feliz. Agora, buscar a felicidade de um jeito certo, perseverando na fé, na vivência daquilo que o próprio Deus nos ensinou, porque Deus nos deu um caminho, uma trilha para nós seguirmos e encontrarmos a verdadeira felicidade, e os sonhos fazem parte de tudo isso. Sem dúvida. Agora, uma coisa que não é difícil de acontecer, eu digo porque eu já vi acontecer muitas vezes, é você chegar para uma pessoa e perguntar, quais são os seus sonhos? E às vezes a pessoa não sabe responder. Eu acho que ficou tanto tempo divorciada do próprio sonho que a pessoa até esqueceu quais eram os sonhos que tinha, não é? Então você vê a pessoa divaga, parece que viaja assim, né, longe no passado, e quando consegue resgatar ali alguma memória, muitas vezes até chora. Até chora, é verdade. Não é? Então, tem gente que se esqueceu dos sonhos que tinha. É verdade. Né? Você pergunta, quais são os seus sonhos hoje? Não tem. Tem, né? Tá guardado, tá escondido. Está lá no baú. Tá no baú. Como é que descobre? O que se pode fazer? Tem um exercício para a gente descobrir ou redescobrir os nossos sonhos? Redescobrir, eu acredito. Eu não diria que tem uma fórmula
pronta, mágica, que você vai tomar e vai dar certinho. Mas o primeiro passo, Márcio, seria essa revisão da história, da vida. Porque os sonhos, eles estão totalmente interligados com a nossa vida, com a nossa história. O sonho não é algo que eu pus aí dentro de você, é algo que você já nasceu com. Porque é um dom de Deus, já é uma inspiração que Deus colocou no seu coração. Então, revendo a sua vida, revendo a sua história, revendo os acontecimentos da sua história, com aquela liberdade e pureza própria da nossa essência, né? Veja, uma criança, ela sonha, ela brinca, ela acredita nas coisas. Sonha de todas as formas, De né? todas as formas. Então, eu penso que quanto mais nós nos aproximamos dessa pureza, dessa essência que está dentro de nós, mais nós conseguimos retomar os nossos sonhos e reconhecê-los. E voltar a sonhar, porque esta é a proposta. Eu até digo que eu escrevi para quem sonha, assim como eu, que acredita, que dá passos, para quem já sonhou, como você citava aí o exemplo, e hoje já nem se lembra mais dos sonhos, né? Já aconteceram tantas coisas que você até esqueceu de sonhar, de continuar sonhando, mas também para quem já sonhou, lutou pelos seus sonhos e se decepcionou. Porque existem muitas pessoas decepcionadas e quando a gente fala de sonho, não me fala de sonho, aí já pensa na dor, na decepção, na traição, na perda e tantos acontecimentos assim que são negativos. Também tem um recado especial para você neste livro. Eu rezei pedindo a Deus uma inspiração nesse sentido e procuro, né? Pelo menos eu tento, mas eu sei que a obra será feita por Deus na sua vida, você como leitor, mas eu procuro ajudar você a fazer uma leitura assim, digamos, com um olhar cristão, com um olhar de fé, perceber nos acontecimentos, mesmo os trágicos, a mão de Deus. E quando nós percebemos essa presença de Deus, esse amparo de Deus na nossa vida, mesmo em meio às tragédias, nós conseguimos experimentar o amor e, uma vez amados, somos capazes de retomar os nossos sonhos e somos capazes de seguir em frente. Um dos elementos que eu disse que compõe aqui a capa é o baú. Né? Mas o outro a gente vê várias borboletas, né? A gente vê também o baú pousado sobre um piso, um chão verde, um gramado, né? Com um céu de fundo. Né? Então, a gente vê de uma certa forma bem presente na sua capa, expresso aqui, a natureza. Você acredita que a natureza ela pode trabalhar como um catalisador nessa descoberta dos sonhos? Eu não só acredito, como sou testemunha disso. Eu sou apaixonada pela natureza, eu nasci no mato, né? Eu brinco com o pessoal. Então, a água, as flores, as plantas, os animais, os pássaros, as estações próprias da natureza, cada uma com a sua beleza, tudo isso reflete profundamente na nossa vida e nos ajuda a viver melhor, Márcio. Nos ajuda completamente a saborear a vida. Eu não imagino uma pessoa que não percebe que o sol está nascendo, se pondo, e vai naquela correria, e não percebe se um pássaro voou, uma borboletinha chegou, uma flor que desabrochou, um sorriso de uma criança. A natureza em si, ela fala muito de Deus, ela revela muito Deus, e o livro ele é assim permeado de elementos da natureza. Não poderia ser diferente porque diz da minha alma. Agora, só uma observação a respeito das borboletas, Márcio. Diga lá. Pensei que você ia me perguntar, como não perguntou? Veja só, um dia quando eu estava escrevendo o livro, eu tive um sonho. Sonhei, dormi e sonhei. No sonho, alguém me dava um livro pronto, já dizia, esse é o seu livro. E a capa estava repleta de borboletas. Só que eu não tinha escrito nada sobre borboletas. E eu fiquei pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? Mas era tão forte dentro de mim que eu acreditei, eu falei, é isso. E rezando, Deus me mostrou que borboleta é transformação. E nós não podemos continuar sonhando se nós não vivemos o processo de transformação que a vida naturalmente nos oferece. E aí eu fui conjugando, tinha tudo a ver, borboleta, livro, transformação. E aí quando o rapaz que desenhou a capa leu o livro, ele pensou no baú, pegando aquela minha inspiração. E eu pensei nas borboletas. E nós ficamos tentando conjugar baú e borboletas. Graças a Deus, no final, o resultado foi esse. E as borboletas têm um significado muito grande também no livro, porque ela te convida, o livro te convida a essa transformação de vida para que você possa voar livre, com todo o colorido, com toda a beleza própria que Deus já imprimiu em você. A gente está vivendo um momento atual no nosso Brasil de muitas dificuldades, não é? A gente vê isso se refletindo, sobretudo na economia, né? A Canção Nova é uma obra mantida pela generosidade dos seus espectadores, entre os quais muitos recebem esse título justo, verdadeiro,
não é? E carinhoso de sócio evangelizador, porque se une a esta obra para evangelizar, mas uma vez que a Canção Nova se mantém pela ajuda desses sócios evangelizadores, a gente também vê esse reflexo nesta ajuda das dificuldades Sim. que o povo brasileiro está travando hoje. E muita gente sofrendo, mesmo sofrida, triste, algumas desanimadas, não é? Por causa desse momento escuro, não é? Que nós estamos enfrentando. Como é que nós podemos ter um olhar positivo diante dessas dificuldades de janeiro? Porque a gente fala de sonhar e precisa mesmo, mas dependendo do drama que alguém está vivendo, parece quase uma afronta, né? Como sonhar diante de tudo que eu estou passando, às vezes enfermidade dentro de casa, dívidas que eu não consigo pagar, outros não estão endividados, mas o dinheiro também não vem, os projetos não se cumprem, os sonhos tão esperados, quando pareciam que ia acontecer, diante desse quadro que nós estamos vivendo, mais uma vez eles são protelados. Como conjugar os sonhos com essa realidade? Eu penso, Márcio, que acima de tudo, pela fé. Porque a nossa vida, ela passa constantemente por mudanças, né? Nossa vida é um movimento constante e nós, às vezes, estamos passando uma situação difícil, como você mesmo relatou, talvez você que está me ouvindo agora, nos assistindo, esteja passando, mas não se desespere, tenha fé. Acredite que tudo passa, a palavra de Deus diz isso, tudo passa, Deus permanece. Então, se hoje a situação está difícil, calma, viva o hoje, o momento presente, com o coração grato a Deus e confiante em Deus. Amanhã será um novo dia, amanhã um novo contexto, uma nova graça, um novo favor de Deus há de lhe sustentar. E um dia de cada vez você vai superando essa luta, essa dor, porque a palavra diz, e eu creio, tudo passa, Deus permanece. Então, essa crise há de passar, Márcio. Com certeza. Nós estamos vivendo situações difíceis, sim. Eu já passei por tantas lutas, você também. Passamos por uma, vem outra, a gente passa também. A fé é esse sustento. Então, na situação em que você está vivendo, acredite, você não está sozinho. Por mais que você não sinta, creia, o amor de Deus, a experiência com Deus é mais do que um sentimento, a fé é mais do que um sentimento, é um dom. E se hoje você não tem fé, não tem esse dom, peça. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, porque a fé é essencial para sonhar, para viver, para acreditar, né, para ter uma visão positiva da vida e não só para dar passos para que a vida aconteça. Então você precisa viver essa experiência de fé, que, repito, vai além dos sentimentos. Muitas vezes eu não sinto, mas eu creio e por isso dou passos. Então hoje, na situação em que você está, favorável ou não, acredite, Deus está com você. Viva hoje. As preocupações, Márcia, elas nos sugam, elas nos roubam e elas nos distanciam muitas vezes daquilo que é o essencial. Então a preocupação não vai resolver. É claro que nós nos preocupamos, eu falo sobre isso também em um dos capítulos. Diz da nossa natureza, nos preocupar. Mas quem diz que à custa de preocupação se resolve alguma coisa? Nada. A experiência mostra justamente o contrário. O contrário. Então, coloque seu coração na presença de Deus. O próprio Deus diz, vinde a mim, o meu fardo é suave, meu peso é leve. Hoje, se você não pode fazer nada, reze. Rezar você pode. Entregue para Deus com confiança. E vá vivendo, né? Como já disse, um dia de cada vez, com fé, com esperança. Pode parecer pouco, mas rezar não só é muito, rezar é tudo. É tudo, não é? Misericórdia. Então nós chegamos aqui ao finalzinho dessa entrevista que passou voando, Passa mais do rápido que as mesmo. borboletas que estão aqui nessa capa, né? E eu gostaria muito, nem vou deixar isso para a Djanira fazer, eu mesmo quero fazer, quero indicar para você aqui no final do nosso programa este livro da Djanira Silva, membro consagrado da comunidade Canção Nova, o livro Por Onde Andam os Seus Sonhos. Descubra e volte a sonhar. Tenho certeza que você não só vai degustar e curtir muito esse livro, como também você vai querer dá-lo de presente às pessoas que você ama. Não é? Porque eu acho que poucos presentes podem ser tão ricos quanto devolver a alguém que perdeu a sua capacidade de sonhar. Djanira, muito obrigado. Mas foi uma alegria estar aqui, viu? Você volta?
Volta assim que me chamar, a gente tá aí. Então será logo. Nós estamos encerrando o programa Papo Aberto nessa noite de hoje. Eu desejo a você de todo o coração um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. Semana que vem estamos juntos novamente. cançãonovaplay.com. Assine já!